Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar de um tema um pouco mais complexo, que são os distúrbios de personalidade, né? Esses distúrbios de personalidade, segundo as classificações internacionais de doenças, e também segundo a nova tabela americana, que chama-se DSM-5, que é a última classificação dos diagnósticos de doença nos Estados Unidos, manteve o mesmo padrão, ou seja, existem 3 grupos grandes de distúrbio de personalidade. Um grupo que é basicamente o primeiro, que seria distúrbios da linhagem paranoide, que se chama, pessoas com ideia de perseguição, que sempre estão vendo teoria conspiratória em tudo, e são pessoas que não têm nenhuma outra falha a não ser essa de decodificar o mundo, vamos dizer assim, sempre de um jeito meio ameaçador, persecutório. São distúrbios que não interessam muito, que nós vamos falar, que não é um grupo de assuntos que nós vamos falar hoje. O segundo grupo é dos grupos que terminam com o antissocial, os psicopatas de antigamente. Esse é o que nós vamos tratar mais na nossa conversa de hoje. E o terceiro grupo envolve aqueles grupos de ansiedade muito forte ou que tem condutas de evitação, evitar situações, né? O mais característico desse terceiro grupo são os transtornos obsessivo-compulsivos, assunto também interessante e complexo, que talvez uma outra vez a gente venha a falar sobre isso. Hoje eu queria então tratar desse segundo grupo, que seria o dos antigos psicopatas, né? Isso aí corresponde a um conjunto de patologias, não é uma só, e eu não sei se a palavra certa é patologia. Algumas distúrbios de personalidade são, na verdade, alterações de personalidade. E todas elas têm como característica principal, todas as alterações de personalidade deste segundo grupo, alguma falha ou na reflexão moral, alguma falha na capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Então, eles são, vamos dizer assim, uma sequência gradual que vai desde o egoísmo que as pessoas socialmente consideram aceitável, e pessoas que se preocupam mais consigo, pouco empáticas em relação ao sofrimento dos outros, até o mais grave modelo mesmo, que seria o antissocial. Então, esse é um degradê que parece que vai tendo todos os matizes, né, vamos dizer assim, de agravamento. O egoísta pode ser egoístinha, depois pode ser egoísta médio, pode ser um egoístão, quer dizer que só cuida do seu mesmo, não liga a mínima para ninguém nem para nada, não tem sentimento de culpa. Esse grupo todo não tem sentimento de culpa, né? Mas às vezes se reage dentro de certos limites por medo de represália, por medo de castigo, por medo de punições. São pouco empáticos, quer dizer, não tem muita capacidade de sentir compaixão, né? Mas nesse grupo inicial tem alguma empatia, e isso vai só se tornando mais severo na distância deste ponto de equilíbrio intermediário, quando se distanciam os personagens. Depois, esses grupos têm características. Alguns têm, de fato, uma capacidade de falar muito bem de si mesmo. Então, fazem muito bom, são muito sociáveis, muito extrovertidos e bons de marketing pessoal. Então, são pessoas que têm uma fala e uma visão muito positiva de si mesmo, falada pelo menos. São chamados histriônicos, né? Outro grupo realmente acha que eles são melhores do que os outros, eles têm uma visão de si achando que eles são bacana mesmo, quer dizer, que eles são melhores do que as outras pessoas, e naturalmente também todos esses têm egoísmo, todos eles são pouco empáticos, e esse grupo que acredita mesmo que ele é melhor que os outros é chamado de narcisismo patológico. É patológico porque, na realidade, quase todo mundo pode até falar bem de si, etc., mas no fundo sabe e tem lá os seus complexos de inferioridade. E essas pessoas parecem que não têm complexo de inferioridade, o que é muito grave, porque um pequeno complexo de inferioridade ajuda a gente a ter um pouco de humildade, a achar que a gente precisa progredir, evoluir, e essas pessoas que já se acham o máximo realmente não têm por que querer evoluir. Então são pessoas muito mais difíceis, inclusive, de conviver e eventualmente difíceis de mudar de opinião, difíceis de se preocupar com o direito dos outros e difíceis de tratar. A empatia vai sempre diminuindo, são pessoas cada vez com menos capacidade de se interessar pela dor do outro, né? E depois existe ainda um outro grupo que se chama de borderline. É um grupo
peculiar, onde algumas características são muito presentes. Uma delas é idealizar demais certas pessoas que se transformam em ídolos, para depois arrumar um jeito de desqualificar esses ídolos, de derrubar eles e achar que eles são horríveis, que eles são lamentáveis. Quer dizer, primeiro idealiza, depois derruba completamente essa pessoa. Então, isso aqui, evidentemente, primeiro enche a bola do interlocutor, que pode ser namorado, pode ser um patrão, pode ser um subalterno, e depois avacalha com ele, arrasa com ele, derruba a autoestima dele. São pessoas também que têm oscilações de humor, não raramente, às vezes são meio depressivas e têm tendência a suicídios, quase sempre tentativa de suicídio mais do que efetivo suicídio, às vezes acabam morrendo, mas quase que por engano, são meio, vamos dizer, de chamar a atenção também através do suicídio, das tentativas de suicídio. São pessoas que têm uma agressividade, uma impulsividade muito grande, parecem incapazes de serem contrariados, como aliás toda a sequência dos egoístas. Todos lidam mal com frustração, contrariedade, todos são meio estourados, mas esse aqui pode ser particularmente mais estourado e tem essa característica de encher a bola dos outros e depois derrubar a autoestima deles. Né? São pessoas que são, e nesses momentos em que estão tendo essas crises, são realmente bastante cruéis. Às vezes também aparecem alguns traços persecutórios ou de conspiração, de achar que tem um núcleo de gente falando mal, fazendo coisas contra eles, etc. E é por isso que é chamado de borderline, uma fronteira entre o que seria a neurose, né, ou um grupo de distúrbios que o indivíduo está consciente da situação, e um quadro psicótico em que o indivíduo não tem mais noção exata daquilo que ele mesmo está fazendo. Então essa confusão às vezes aparece neste grupo, aonde, volto a dizer, a empatia por vezes é até razoável, em outras horas o indivíduo tem muito pouca capacidade de sentir e se preocupar com as outras pessoas, podendo ser muito, muito cruel, especialmente nessas fases em que acaba a idealização do outro. Finalmente, o mais radical deste grupo, onde a empatia vai decrescendo, é aquele grupo com empatia zero mesmo, né? Que é aquele grupo, então, dos antissociais. São pessoas que não têm nenhuma sensibilidade para o outro, nenhuma culpa, e além de não ter culpa e nem nenhum tipo de preocupação com a dor do outro, nem compaixão, também não tem medo. Então, são pessoas que são desprovidas de medo. Né? Não tendo medo, não tendo culpa e nem se preocupando com os outros, são pessoas que fazem só aquilo que querem, não respeitam regulamento nenhum, desde pequeno não tendo medo. São criaturas muito difíceis de serem educadas, porque a educação, pelo menos numa primeira fase, é fundada no medo. Né? A criança tem medo de perder o amor dos pais, tem medo dos castigos, etc. Quem não tem medo, realmente é muito difícil de ser educado. E são contextos, então, bastante difíceis, nos quais realmente o indivíduo, felizmente, corresponde isso aqui a um grupo pequeno da população, 0,5% mais ou menos. Mas são indivíduos que não raramente caminham na direção da delinquência. Quer dizer, são pessoas que não tendo freio moral de espécie nenhuma e nem preocupação alguma com os outros, nem com o direito dos outros, são quase que kamikazes, são pessoas suicidas. Né, no sentido social, quer dizer, fazem de tudo, assaltam, matam e às vezes agem com enorme violência por causas absolutamente banais de todos. São eles os que frequentam os grandes contingentes dos que fazem parte dos grandes condenados a penas maiores, são presentes, portanto, nos presídios. Infelizmente, não há muita separação dentro dos presídios, de modo que eles convivem com outros personagens muito menos perigosos do que eles, acabam exercendo uma certa liderança, porque acabam provocando, inclusive, medo nos seus próprios companheiros de presídio, etc. Né? Tratar essa gente toda é sempre muito difícil, depende de muita sorte do ponto de vista do terapeuta, depende de empatia. Os antissociais são quase impossíveis de tratar, esses realmente os delinquentes. Né? Os outros dependem muito do tipo de empatia que se estabelece entre o paciente ou a pessoa e o seu terapeuta, depende de paciência, de persistência. Muitas vezes há necessidade de usar também medicações, ou tranquilizantes, ou antipsicóticas, ou antidepressivas, conforme o caso. Então, é um manejo difícil, trabalhoso, demora anos, e existem alguns casos, sim, em que há evolução favorável e melhora, mas são trabalhosos sempre. Né?
Muitas vezes as pessoas perguntam muito sobre esse assunto usando a palavra psicopata. Psicopata é um termo genérico que envolve um pouco de tudo isso que eu falei. São pessoas que, às vezes, por o fato de serem muito simpáticas, são os parceiros sentimentais de muita gente. E quando há este tipo de história, realmente não é raro que os casamentos acabem se dissolvendo, porque não é difícil o indivíduo, num certo momento, perder a paciência e não conseguir mais tolerar certo tipo de arbitrariedade que essas pessoas, por força de uma empatia muito baixa ou mesmo inexistente, conseguem provocar nos seus interlocutores. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, assine e aí inscreva-se e você recebe todas as informações sobre as nossas novidades que acontecem quase toda semana. Até a próxima.